Olá, meus queridos alunos. Na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre concordância nominal. Então, concordância nominal é a concordância que é feita com relação às classes gramaticais. As 6 classes gramaticais. Então, elas terão que concordar com o substantivo a que se refere, em gênero e número. Gênero masculino e feminino, e número singular e plural. Então, quando falamos em concordância nominal, é essa relação de concordância com as classes gramaticais, que são artigo, substantivo, numeral, adjetivo, pronome e verbo. Então, e aí, quando é a concordância verbal, nós já falamos que é a concordância do verbo com o substantivo a que se refere, nós já falamos de concordância verbal. Certo? Então, a regra geral é essa. O artigo e o pronome, o numeral, o adjetivo devem concordar em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Aí nós temos aí os nossos 2 brinquedos preferidos estão quebrados. Aí vocês estão vendo que flexionou o artigo, os, nossos, pronome, 2, numeral, brinquedos, substantivo e preferidos, que é adjetivo, também flexionou. Então, artigos, pronomes, numeral, adjetivo, eles se referem ao substantivo, brinquedos, que por sinal está no masculino e no plural, e por isso todos eles também foram para o masculino e o plural, fazendo a concordância. A outra regra que nós temos é essa, quando o adjetivo se refere a vários substantivos. Então, primeiro vem o substantivo, há 2 ou mais substantivos e depois vem o adjetivo. O que é que vai acontecer? Quando o adjetivo vier depois de 2 ou mais substantivos do mesmo gênero, há 2 possibilidades de concordância. O adjetivo assume o gênero do substantivo e vai para o plural, concorda em gênero e número com o mais próximo, também. Então, ou vai para o plural, tá entendendo? Ou concorda com o gênero mais próximo, como, por exemplo, o governador recebeu ministro e secretário espanhol. Aí, espanhol concordou com o secretário, que é o substantivo mais próximo. Ou então você leva para o plural, o governador recebeu ministro e secretários espanhóis. Aí vem aqui. Quando o adjetivo também vier proposto a 2 o substantivo, só que eles também têm gêneros diferentes, também há 2 concordâncias. Ou você concorda com o substantivo mais próximo, ou então leva para o plural, ok? Como, por exemplo, ele apresentou argumentos e razão justos, levou para o plural. Concordando aí que predomina o gênero masculino, vocês sabem, né? Até nisso os homens saem em vantagem. Ele apresentou argumento e razão justa, concordou com razão, que é a palavra mais próxima. Ele apresentou razão e argumento justo, justo concordou com o argumento. Então, aí nós temos também, quando o adjetivo vier anteposto a 2 ou mais substantivo, concordará também com o mais próximo, se flexionar como adjunta de nominal. E, entretanto, se funcionar como predicativo, haverá 2 possibilidades. Poderá ir para o plural ou concordar com o mais próximo. Então, o que é uma adjunta de nominal? A adjunta de nominal são o quê? Os artigos, numerais, adjetivos que estão relacionados aos substantivos. São palavras adjuntas que vêm junto para determinar, para qualificar, para indicar a quantidade. Então, é isso. Aí nós temos, nunca vi tamanho desrespeito e ingratidão. Então, veja que tamanho está funcionando como adjunto adnominal. Aí, no caso, concordou com o mais próximo, viu? Com desrespeito. Permaneceu fechada a porta e o portão. E o que é predicativo? Predicativo é uma característica, nós já estudamos. É uma característica que ela é atribuída ou ao sujeito ou ao predicado. É um adjetivo, é uma qualidade, é uma característica. Qualidade, defeito ou... Aí nós temos permaneceu fechada a porta e o portão. Então, fechada, permaneceu fechada, aí concordou com porta. Ou então você poderia usar fechados. Permaneceram fechados a porta e o portão. Então, nessa frase nós já estamos trabalhando com também concordância verbal, não é? Os 2 ou mais adjetivos referentes a um substantivo determinado por artigo.
admite duas possibilidades também. O substantivo fica no singular e põe-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Meu professor ensina a língua inglesa e a francesa. Então, aí no caso, está falando de língua, aí especifica a língua inglesa e a francesa. O substantivo fica no plural e omite-se o artigo antes do segundo adjetivo. Meu professor ensina as línguas inglesa e francesa. Então, colocou o artigo no plural aqui, se referindo e levou para o plural línguas, as línguas inglesa e francesa. Ou então, ensina a língua inglesa e a língua francesa. Aí vem com as particularidades. Por exemplo, a palavra menos, alerta, não existe menos, viu? Não existe alerto. Então, alerta, só existe essa palavra. Então, nesse caso aí, são advérbios e ficam invariáveis. Nunca vai dizer, por exemplo, há menos pessoas do que prevíamos. Não pode dizer assim. Há menos pessoas do que prevíamos. Sempre é menos. Os soldados estavam alerta. Viu? Agora, se vier em, aí sim. Se vier com o em, aí sim. Pode ser que concorde, que flexione. Mas sem o em não flexiona. A mesma coisa as expressões é proibido, é necessário, é bom e é preciso. Quando se referem a palavras desacompanhadas de determinante, tomada, portanto, em sua generalidade, ficam invariáveis. Quando o substantivo ele não vem acompanhado de um artigo, aí não flexiona. Mas se no caso, se colocar, como nós estamos vendo aqui, é proibido, no primeiro nós chamamos proibido, entrada, cerveja é bom, coragem é necessário. Aí, não concordou, ficou invariável, como é a expressão normalmente. Já que no segundo exemplo, nós temos o que? É proibida a entrada. Por que aqui concordou? Porque vem com o artigo. A cerveja é boa. Por que concordou? Porque veio com o artigo. Então, acompanhando o substantivo. Então, vem com determinante, então tem que fazer a concordância. A coragem é necessária. Ok? Então, lembre disso. Se o substantivo vier com determinante, terá que fazer a concordância. Se não vier, não faz. Aí nós temos também aqui as palavras bastante, meio, pouco, muito, caro e barato. Então, quando tem valor de adjetivo, eles concordam com o substantivo. Quando tem valor de advérbio, eles ficam invariáveis. Aí essas palavras elas podem funcionar como adjetivo e podem funcionar como advérbio. Então, quando funcionam com adjetivo, vão flexionar. Quando funciona como advérbio, não flexiona. Aí nós temos, serviu-nos meia porção de arroz. E tem um macetezinho para essa palavra meio e meia. Meio, quando corresponde à metade, gente, é adjetivo, então flexiona, viu? Aqui, serviu-nos meia porção de arroz, a metade de uma porção. Aí conversamos bastantes vezes a esse respeito. Então, bastantes flexionou porque está concordando com o substantivo. Então, vocês olhem para frente. Se tiver um substantivo, é porque é adjetivo. Então, se no caso a palavra bastante, meio, pouco, muito, caro e barato estiver relacionada a um substantivo, é porque é adjetivo. Aí ele vai ter que concordar, entendeu? Porque aqui ficou, os automóveis estão caros. Então, caros é adjetivo, é a característica. As frutas estão baratas, frutas baratas. O verbo aqui é apenas de ligação, então aqui é um adjetivo. Já é meio-dia e meia hora. Meia se refere à hora, a metade de uma hora, né? E quando tem o valor do advérbio, fica invariável. Como eu falei, aí Maria está meio aborrecida. Esse meio, quando é advérbio, você troca por um pouco. Um pouco. Maria está um pouco aborrecida. Aí é advérbio, aí não vai flexionar. Mesmo que esteja no plural, ou que seja a palavra feminina, não terá que fazer concordância. Não flexiona, fica invariável. Aqui também, os alunos são bastante estudiosos. Então, estudiosos não é substantivo, é adjetivo. Os advérbios, eles têm o poder de modificar o sentido de que, ou intensificar o sentido de que, de um adjetivo, do próprio advérbio ou de um verbo.
Ele não vai estar relacionado a substantivo. Quem vai estar relacionado a substantivo é o adjetivo. E sendo o adjetivo, ele vai ter que concordar. E se tiver relacionado a quê? A um adjetivo, a um verbo ou a um advérbio, aí é advérbio, aí não vai flexionar, entenderam? Esses automóveis custam caro, ó. As laranjas custam barato, ó. Tá modificando o sentido do verbo. Estamos muito cansadas. Então, aqui também modificando o sentido de quê? Do adjetivo, intensificando aí cansadas, que é o adjetivo. Viu? Também nós temos as expressões anexo, os adjetivos obrigado, incluso, mesmo, próprio, só, leso e kit. Esses também, gente, terão que concordar com o substantivo a que se refere. Então, segue anexo os documentos da partilha de bem. Concorda com documentos. A carta segue anexa. Os documentos estão inclusos, documentos aí inclusos, concordou com o documento. Ela mesma redigiu a carta. Ela, né, aí é o substantivo, mesma concordou com ela. Eles estão sós, concordou com eles. Estou quite com você, eu estou quite, concordou com o sujeito. Muito obrigada, disse ela. Então, você já perceberam que quando é o homem que vai dizer obrigado, ele diz muito obrigado. Quando é a mulher, ela vai dizer muito obrigada. Então, por quê? Porque essas expressões, esses adjetivos, eles terão que concordar com o substantivo a que se refere. Os advérbios só, equivalente a somente, menos e alerta, e as expressões em anexo e a só são invariáveis. Nesse caso, não flexionam. Ela só espera uma nova oportunidade. Leia a carta e veja as fotografias em anexo. As meninas ficam a sós no quarto, então não vai flexionar. Ok? Então, aí também, quando a palavra só equivale a um sozinho, ela será adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. Quando a palavra só equivaler a somente, ela será advérbio, então fica invariável. Então, quando a palavra bastante também equivaler a muitos ou muitas, você puder trocar, ele será um adjetivo e, portanto, concordará com o substantivo. E a palavra meio, como eu falei lá, equivaler a metade, é adjetivo e concorda com o substantivo. E se a palavra meio equivaler a um pouco, é advérbio e não varia. Viu? Ok?